Graça e paz, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é Karen Regina, falando com vocês direto da rádio Resgate Sem Fronteiras. Amém? O programa é Peniel, lugar de encontro com Deus. Você nos localiza através do endereço lá na internet. Você entra e digita resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Desculpa, vou repetir. resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Amém? O programa Peniel, você entra lá no YouTube e digita, desculpa gente, a tosse hoje, tá? E digita @Peniel Deus 76. E tu vai entrar no nosso canal. Entrando no nosso canal, curte a nossa página, ativa o sininho para te não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas. Amém? Agora quero te contar uma coisa. Eu gravei toda essa nossa conversa agora, minutos atrás. Vocês não vão acreditar o que aconteceu de novo. Eu não sou acostumada com essas tecnologias. Esqueci de ligar o microfone. Eu sou uma bênção. Meu Deus, e daí agora vou conversar tudo de novo com vocês. Amém? Então, você querendo falar conosco, existem duas possibilidades. A primeira é através do e-mail. O e-mail, vou te passar o endereço: resgatesemfronteiras@gmail.com. resgatesemfronteiras@gmail.com. E através do nosso WhatsApp. O WhatsApp, anota aí, o DDD é 54 99670 8990. 54 99 670 8990. Amém? E para entrar no programa, eu já te falei, né? Entra lá no YouTube, digita @Peniel Deus 76, é o número 7 e o número 6. Curte a nossa página, ativa o sininho, tá gostando das conversas? Tá aprendendo junto comigo? Porque eu tô aprendendo um monte aqui com vocês. Se tá gostando, tá aprendendo, divulga nosso canal. Conta para tua irmã, conta para tua mãe, conta para colega de trabalho. Quanto mais pessoas acessarem e se inscreverem, mais longe essa nossa conversa vai chegar. E mais longe a semente das boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo vão chegar também. Nos ajuda lá, amém? Olha só, quero lembrar vocês dos nossos patrocinadores. São eles Rig, ar-condicionados. Eles são profissionais especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e também do comercial. Entre em contato com eles. O telefone é DDD 54 98 151 5525. Vou repetir. 54 98 151 5525. Amém? Temos também a FATEB, os cursos da FATEB do Polo de Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Eles dão cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros também. Já tem alguns cursos liberados em EAD. Entra lá em contato com a pastora Carla, que ela vai te explicar tudo direitinho e vai te orientar quais são os outros cursos que tem e quais os que já tem EAD. O DDD é o 54 99931 8699. Vou repetir. 54 99931 8699. Amém? Dados nossos recadinhos, eu pensei em conversar com vocês hoje um assunto que eu gosto muito, mas que sempre quando entrava na conversa esse assunto, eu nunca sabia o que falar.
e queria falar alguma coisa, queria ter alguma coisa para acrescentar, para falar, mas eu não sabia, então normalmente eu me calava, que é sobre a volta de Jesus Cristo. Hoje quero conversar com vocês sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem muita gente que não acredita, uns acreditam meio desacreditando, outros acham que é história para boi dormir, outros acham que é história da carochinha, que é um conto de fadas. E daí eu quero saber de ti. O que tu acha da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Tu acredita nela? Tu acha que não existe essa possibilidade? Fala comigo lá. Fala comigo lá no nosso WhatsApp. 54-99-670 8990. E me diz, o que tu acha? Agora eu tô conferindo para ver se o microfone tá ligado. Porque senão eu vou ter que gravar a terceira vez, né, gente? Mas tá ligado agora, glória a Deus. Então, o que tu acha da volta de nosso Senhor Jesus Cristo? E daí eu fui procurar na palavra, eu fui ler, li algumas pesquisas, li algumas entrevistas, e o tema central, né, da volta de Jesus Cristo, isso foi o que eu entendi, né, eu, Karen Regina, entendi, que ela não é um mito, ela não é simbólica e ela não é abstrata, ela não é uma historinha de faz de conta, não, ela não é uma historinha de faz de conta. E sabe por quê que ela não é uma historinha de faz de conta? Sabe por quê que eu acredito de verdade que Jesus vai voltar? Porque é uma promessa. E não é uma promessa assim que qualquer um fez. Não é uma promessa que uma pessoa que tu não conhece fez. Bom, talvez tu não conheça Jesus tanto quanto eu conheço. E eu ainda estou aprendendo a conhecê-lo. Eu ainda tenho muita coisa para aprender e para conhecer do Senhor. Mas até aqui, até onde eu já aprendi, uma coisa que eu entendi é que ele não mente. E que se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E lá em João 14:3, Novo Testamento da Bíblia, João 14:3, eu quero ler para ti, porque diz assim, ó. E quando eu me for, isso é Jesus falando, tá? E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? É Jesus prometendo que sim, ele ia ir embora. Ele ia voltar para o reino dele. Mas ele ia para preparar um lugar para que nós possamos estar lá com ele. Que lindo isso, ele está lá preparando um lugar para vir nos buscar, né? É promessa do Senhor, é a garantia que ele nos dá, é a esperança viva da igreja, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz assim, talvez eu volte, vamos ver se eu vou conseguir. Ele diz, eu voltarei, vou lá preparar um lugar para que vocês possam estar comigo, mas eu volto para buscar vocês. Oh, glória a Deus! Amém? Essa é a base da nossa esperança. A mesma boca que disse está consumado, a mesma boca que lá, pregado numa cruz, por ter se entregado com morte para nos salvar, para tirar o pecado de nós que nos separava da casa dele, do pai dele, do reino dele. A mesma pessoa que disse está consumado,
disse também: eu voltarei. Eu voltarei. Amém? E a volta de Jesus Cristo, a palavra ensina que ela será visível, real e inegável. Visível, real e inegável. A volta de Jesus Cristo, ela não é secreta. Ela não é simbólica. A Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Mateus 24:30 diz assim: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Amém? Apocalipse também confirma isso. Capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém? Está lá em Apocalipse. A volta de Jesus, ela será pública e gloriosa, não em oculto, não no secreto, e não apenas espiritual, mas de uma forma que todo olho veja, todos verão. Amém? Jesus virá buscar os seus. A igreja é o alvo de Jesus. A volta de Cristo tem propósito: buscar aqueles que são dele. Então eu quero dizer para ti que ainda dá tempo. Tu ainda tem tempo. Tu ainda tem tempo de levantar tua mão, de confessar nosso Jesus como teu Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Tu ainda tem tempo para poder, quando Jesus voltar, poder ir para o reino celestial junto com ele. 1 Tessalonicenses 4:16, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E assim estaremos todos para sempre com o Senhor. Isso é o arrebatamento. Isso é ressurreição, transformação, encontro. Isso é a nossa união eterna, para sempre, com Cristo. Mas a igreja, ela precisa de uma coisa. E todos que fazem parte da igreja precisam também. Tu sabe o que é? A gente precisa estar despertos e sóbrios. Despertos e sóbrios. Porque a volta de Cristo é certa, mas o dia e a hora são desconhecidos. Ninguém sabe. Mateus 24:36 diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Somente o Pai sabe quando Jesus vai retornar. E é justamente por isso, porque ninguém sabe, nem Jesus sabe. Porque eu tenho para mim que Jesus nos amou tanto que se ele soubesse, ele ia dar uma dica, ele ia dar uma pista. E por isso que Deus se reservou e não contou para ninguém nem o dia
nem a hora. Só Ele sabe. Só Ele sabe. E é justamente porque só o Pai sabe que Jesus disse. Jesus disse lá em Mateus 24:42. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Vigiai, porque não sabeis em que dia voltará o vosso Senhor. Esse vigiar, gente, não é para a gente viver com medo. Não é para a gente viver apavorado. É para a gente viver despertos, firmes, sensíveis ao Espírito Santo e em santidade. Porque a gente não sabe se vai ser daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Porque se a gente soubesse, muita gente esperaria até o último minuto para abrir a boca e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é pelo fato de nós não sabermos quando será. Será que eu tenho tempo? Será que resta tempo ou será que já vai acontecer? É porque a gente não sabe que nós devemos ser despertos, firmes e sensíveis ao Espírito Santo. E o que o Espírito Santo quer? O Espírito Santo quer nos convencer da justiça, do juízo e de alguma outra coisa. Eu sei que são 3 coisas, agora eu só me lembrei de 2. Mas o Espírito Santo quer nos convencer disso, entendeu? Ele quer que nós saibamos que Jesus voltará e que nós temos que estar preparados para essa volta, porque pode ser num estalar de dedos, num piscar de olhos. É assim, vai ser quando a gente menos esperar. E sim, existem sinais que antecedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo havendo esses sinais, a nossa vigilância tem que ser diária. Jesus disse que antes da sua volta haveria enganos, falsos mestres, o amor se esfriaria, guerras estourariam, terremotos, apostasia, aumento da iniquidade. Só coisa ruim. O amor se esfriando. Falsos mestres se levantando. Por que eles vão se levantar? Por que falsos mestres vão se levantar? Porque o inimigo não quer que tu aceite as boas novas. Ele não quer que tu entenda que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Ou tu acha que o inimigo quer que tu vá para o reino dos céus? Não, ele não quer. O inimigo quer que tu vá para o reino das trevas, junto com ele. Então ele fica lançando engano o tempo inteiro na vida da gente. A palavra ensina. O inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Tu acha que ele está preocupado contigo? Tu acha que ele quer ser teu amigo? Óbvio que não. Então ele vai enviar, já está enviando os falsos profetas, para que tu seja confundido. Se tu não tiver firmado na rocha, firmado na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são tão astutos que eles confundem a gente. E na confusão, a gente pode acabar fazendo coisas que desagradam a Deus, ou até mesmo fazendo apostasia. A palavra diz ali que até a apostasia aconteceria. Então, por isso que nós temos que estar sempre vigiando, sempre vigiando. Mateus 24, todo o capítulo 24 é escatológico, é falando da volta de Jesus Cristo, como que vai acontecer,
os sinais, todo ele. Se tu ler todo ele, tu vai entender melhor. Mateus, Novo Testamento, Mateus, capítulo 24. E lá diz algo que é de todas as coisas que a gente tem que fazer, de todas as coisas que nós temos que estar atentos. Uma delas é, eu não vou dizer que é a principal, mas se não é a principal, é uma das principais, que é com que a gente esteja buscando a santidade. A santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos estar preparados. A volta de Cristo é esperança para nós fiéis e não motivo de pavor. Jesus não nos contou que ele voltaria para nos deixar apavorados. Ele contou para que nós estejamos preparados. É muito diferente tu estar apavorado e tu estar preparado. E Jesus nos contou isso para que nós estejamos preparados para a volta dele. Para o mundo, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não conhecem ou que não quiseram conhecer, vai ser uma surpresa, uma baita de uma surpresa. Mas para nós que pertencemos à igreja, é o cumprimento da palavra, da promessa do Senhor. Hebreus 9, 28 diz, deixa eu achar aqui, Hebreus 9, 28 diz, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação de todos que o guardam. Para brindar a salvação de todos que o guardam. Sabe o que eu vejo nisso? É festa. É festa no céu. É festa. Nosso Senhor Jesus Cristo voltando para brindar todos aqueles que guardaram a palavra do Senhor. Estamos com dificuldade, com problemas, sim, mas os olhos no alvo, focados, para não sairmos nem para a direita nem para a esquerda, mas nos mantermos na retidão dos caminhos do Senhor. Amém? Jesus não vai voltar como juiz para aqueles que o guardam. Ele volta como noivo. Como noivo. E agora sim, o que a volta de Jesus deve produzir em nós? Ela deve produzir muitas coisas, mas entre elas a santidade, que eu comecei a falar lá e eu vi que eu estava me atropelando, então eu recuei um pouquinho e agora eu falo sobre a santidade. A volta de Jesus Cristo deve produzir em nós santidade. Como assim, Kari? 1 João 3,3 diz, e todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Como assim, Kari? Santidade, gente, é uma das coisas mais difíceis, para mim, pelo menos, né? Porque é tu conseguir te manter dentro da palavra do Senhor, apesar de tudo o que o mundo te oferece. É tu saber na tua cabeça, teu coração, na tua alma e no teu espírito, que o que Jesus te oferece é muito melhor do que aquilo que o mundo está te oferecendo. Muito melhor. Tu acha difícil manter o teu casamento e não adulterar? Cuidado, porque isso não produz santidade. Tu acha difícil
manter o teu corpo, que é a habitação do Espírito Santo, sem usar drogas, sem usar bebidas. Cuidado, porque isso não produz santidade. Tu acha difícil ficar de boca fechada quando todas as tuas amigas estão fofocando, falando mal de alguém, seja da igreja ou seja de algum outro lugar, e não participar da fofoca, da maledicência? Cuidado, porque isso não produz santidade. E quando a gente não está conseguindo produzir santidade, nós não estamos puros, nós não estamos tendo Jesus como exemplo. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso alvo, é com ele que nós queremos nos parecer. Tu viu na Bíblia algum lugar onde Jesus falava mal de alguém? Fofocava sobre a vida de alguém? Ou ele traindo alguém? E daí tu vai e trai a tua esposa? A mulher que Deus separou para ti, tu vai lá e trai? O teu corpo, habitat do Espírito Santo, e tu vai lá e fica usando drogas, e bebendo, e te corrompendo, e tu acha que tu tá te parecendo com Jesus Cristo assim? Então são essas coisas que a gente tem que trazer para a nossa existência, para a nossa realidade, sabe? Tu não sabe? Porque às vezes a gente não sabe, mas se tu não usa drogas, se tu não adultera, se tu não mente, se tu não fofoca, se tu não é avarento, ora para o Espírito Santo, ora para o Espírito Santo e pede: Senhor, aonde eu estou errando? O que falta eu fazer para eu estar em santidade? E o Espírito Santo vai te revelar. Ele revela, ele sempre revela. E a gente precisa entender que a gente tem que ter uma urgência pelo reino, uma urgência, não passividade. Sim, Jesus vai voltar, vamos ver o que vai acontecer. A gente tem que ter uma urgência. A volta de Jesus Cristo tem que ser nossa prioridade, sabe? Para que nós possamos estar alinhados com a palavra dele. E quando ele disser, vamos voltar, agora eu volto e vocês vêm comigo, a gente poder ir com ele. A gente tem que ter firmeza, que a volta de Jesus nos lembra que o sofrimento tem data de validade. Porque a gente voltando para o céu, para a nossa casa celestial, diz que lá não vai existir morte, não vai existir doença, não vai existir cobiça, não vai existir essas coisas ruins todas. Não vão existir mais. O sofrimento tem data de validade. A promessa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo nos lembra que o reino é real, sim. Que a eternidade, ela é certa, sim. Que a justiça de Deus é garantida por Ele, sim. Que a história tem um fim planejado. E tu não sabe como que vai ser. Eu não sei, o vizinho não sabe, teu pastor não sabe, ninguém sabe, nem Jesus sabe. O único que sabe é o Pai. É Ele que sabe como que vai ser o final dessa história, mas já está tudo planejado. E o fim é apenas o começo para aqueles que amam a Jesus. Ele virá, Jesus vai voltar. Nisso não há dúvida. A única pergunta que nos resta fazer é: estamos prontos? Tu tá pronta, minha irmã? Tu tá pronto, meu irmão? Será que eu tô pronta? Essa é a pergunta que nos cabe fazer. Se nós estamos alinhados com a carta de amor que Jesus nos deixou. Que carta de amor, Karen? A Bíblia. A palavra dele.
A Bíblia é uma carta de amor que Jesus deixou para nós. E tu tá alinhado com essa carta de amor? Porque ele deixou escrito ali tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, por amor de ti e de mim. E daí ele diz, ele ensina, faz assim, larga isso, para com isso, eu te ajudo, existe propósito para a tua vida, tu tem talento, tu vai conseguir, esteja nos meus caminhos, não te distraia com o que o mundo está te oferecendo, porque o que eu tenho planejado para ti é muito melhor, é muito maior. Creia que Jesus Cristo ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o procuram, daqueles que confiam nele. E ele disse, eu voltarei. Só que a gente tem que saber se a gente está preparado para isso ou não. E ainda tem tempo, é isso. Esse é o melhor de tudo, esse é o pulo do gato, esse é o gatilho. Porque nós ainda temos tempo. Ainda temos tempo de nos alinhar, de manifestar que sim, Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Sim, eu estava errando, eu estava fazendo um monte de coisa errada, mas agora eu quero me alinhar com Jesus. Agora eu quero pedir perdão, agora eu quero me arrepender. Agora eu volto os meus olhos para o Senhor, porque eu quero ir com Ele. Eu quero voltar para casa com Ele. Para que nós possamos, de verdade, estar prontos quando esse dia chegar. Porque ele vai chegar. A gente só não sabe quando. Amém? Eu quero orar. Quero orar com vocês para a gente finalizar essa nossa conversa. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a tua volta não é uma dúvida, não é um talvez, um será. É uma promessa firme, viva e maravilhosa. Obrigada porque tu não nos deixastes órfãos. Tu foste preparar um lugar e um dia voltarás para nos buscar. Enche o nosso coração, Senhor, com a presença, com a esperança da tua vinda, da tua pessoa. Desperta em nós vigilância, sobriedade e santidade. Ajusta os nossos passos, realinha nossos pensamentos e limpa o nosso coração de tudo o que tenta roubar a nossa atenção de ti. Senhor, que a tua volta seja para nós motivo de alegria e não de medo. Que sejamos encontrados fiéis, firmes, apaixonados pela tua palavra. Que o nosso viver anuncie ao mundo que tu voltarás. E que o nosso coração permaneça pronto, com a lâmpada acesa, como noivas que estamos aqui aguardando o noivo. Amém? Maranata! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te deseja, te aguarda e te ama. Amém? Um ótimo final de semana para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa, a família, os filhos, os projetos, o teu trabalho. Se tu está hospitalizado, que o Senhor renove as tuas forças. Que o Senhor cure a tua doença, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até segunda-feira, se Deus quiser.